Saudações a todos, vamos dar início à apresentação do segundo conteúdo da disciplina de História do segundo ano, na modalidade de ensino remoto do campus Chapuri, intitulado Os Estados Nacionais e as Monarquias Absolutistas. Vamos tomar como ponto de partida da discussão a localização deste fenômeno histórico no tempo e no espaço, de modo mais concreto, para em seguida aprofundarmos a discussão através de sua definição teórica no nível mais abstrato e genérico. Assim, podemos dizer que os Estados Nacionais são organizações políticas características da Idade Moderna, em contraste com as organizações políticas da Idade Antiga e Medieval, que assumiam a forma principalmente de reinos e impérios. É dessa forma que podemos perceber que entre os séculos XV e XVI havia apenas 5 Estados nacionais no mundo, todos eles localizados na Europa, enquanto que hoje, no século XXI, todo o planeta Terra foi dividido em aproximadamente 193 Estados nacionais, ou países como conhecemos hoje. Na imagem ao lado, podemos observar um mapa mundi, em que todos os continentes habitados da Terra estão divididos em países com fronteiras bem definidas, em comparação com o mapa do século XVI, onde essas fronteiras ainda não estavam estabelecidas. Como marcos dessa divisão do globo terrestre em países, temos a criação do primeiro Estado Nacional no ano de 1139, o país de Portugal, através da sua unificação liderada por Dom Henriques de Borgonha. Temos a criação da Espanha no ano de 469, com o casamento do rei Fernando de Aragão e da rainha Isabel de Castela. Temos um grande marco no processo de criação do Estado Nacional Inglês, no ano de 1509, com a coroação de Henrique VIII, estabelecendo assim o Estado absolutista na Inglaterra. Temos o estabelecimento do Estado absolutista também a partir de 1515, com a coroação do rei Francisco I na França, esses sendo os 4 primeiros Estados nacionais da história. Somente alguns séculos depois temos a criação do Brasil em 1822 enquanto um Estado nacional através da proclamação da independência no dia 7 de setembro de 1822. Já alguns países ricos e importantes, como Itália e Alemanha, tiveram suas unificações um tanto quanto tardias, somente em 1861 no caso da Itália e em 1871 no caso da Alemanha. Para se compreender de uma forma mais sólida a origem dos primeiros Estados nacionais na Europa da passagem do século XV para o século XVI, é necessário entender algumas das características mais importantes da transição da Idade Média para a Idade Moderna, principalmente a passagem da fragmentação para a centralização do poder político. O que caracteriza o continente europeu durante a Idade Média é uma consequência direta da queda do Império Romano do Ocidente através das invasões bárbaras no ano de 476 d.C. A Idade Média tem início, então, com a divisão do poder político antes centralizado na cidade de Roma, governante de vastos territórios que se estendiam sobre 2 continentes, uma região onde hoje ficam aproximadamente 10 a 20 países, em milhares de pequenas propriedades rurais autônomas denominadas de feudos, que se aliavam sob a liderança de um nobre feudal, quem era chamado de rei, para continuar enfrentando as invasões bárbaras que tiveram prosseguimento aproximadamente 4 ou 5 séculos ainda após a queda do Império Romano. Cada feudo possuía suas próprias leis, o seu próprio exército de nobres cavaleiros que ficavam protegidos dentro das muralhas dos seus castelos.
quando não estavam guerreando com os bárbaros invasores ou entre si. O senhor de cada feudo governava a si mesmo e aos seus domínios, sendo os reis apenas comandantes militares, nesse estado de guerra contínua que foi a Idade Média. Com a chegada da Idade Moderna no continente europeu, o que se observa é o crescente empoderamento dos reis e a consequente perda da autonomia política dos feudos, onde o rei passava a ter poderes políticos não somente sobre o seu próprio feudo, como também sobre os feudos dos seus aliados. A forma clássica dos Estados Nacionais da Idade Moderna é, então, a união dos antigos feudos da Idade Média sob um único poder central na forma do rei com poderes sem limites, o déspota absoluto. Os motivos da centralização política, que não foi realizada de forma voluntária nem pacífica, mas muito pelo contrário, foi uma imposição autoritária, eram os vários problemas que somente um monarca poderia resolver naquele contexto de uma crise econômica profunda e o consequente empobrecimento generalizado de toda a população, que acarretava sérias guerras entre as famílias nobres que eram incessantes, considerando a divisão da sociedade medieval em clero, que eram os que rezavam, nobreza, os que lutavam, e servos, os que trabalhavam, sendo que a nobreza, que era a classe dominante da época, tinha como função social única e exclusivamente a guerra, para a qual os nobres medievais exigiam uma premiação como forma de recompensar a sua vitória. Ocorre que num estado de guerra generalizado, em séculos de guerra praticamente sem trégua, não somente os derrotados que tinham que pagar a recompensa aos vitoriosos, mas os próprios vitoriosos acabavam empobrecendo devido aos grandes custos dessas batalhas permanentes e ininterruptas, o que fazia com que a nobreza aumentasse a exploração sobre os camponeses, que já eram muito explorados, causando consequentemente revoltas camponesas extremamente fortes e generalizadas. Não havia assim solução para a crise dentro do sistema econômico, dentro da estrutura social, dentro da organização política características da Idade Média. E a única solução que se avistava no horizonte estava fora dentro dos receituários do feudalismo. Seria o desenvolvimento do comércio que daria origem ao sistema capitalista no interior do decadente sistema feudal ainda, que iria ele substituindo progressivamente. A solução se encontrava então no desenvolvimento dos burgos, que eram as cidades que se desenvolveram no final da Idade Média, e no fortalecimento e enriquecimento de seus habitantes, os chamados burgueses. Formou-se então a partir daí uma aliança entre os burgueses ricos e os reis que buscavam ampliar o seu poder, de forma progressiva como a única forma de impor a ordem em meio ao caos predominante, o que ocorreu através da unificação territorial dos antigos feudos autônomos politicamente sob a liderança autoritária de um déspota com poderes sem limites. Assim podemos dizer que uns de forma mais acelerada e outros de forma mais lenta e gradativa no decorrer de séculos, os estados nacionais foram criando um a um conjunto de características indispensáveis para a sua existência, para o seu funcionamento. Foram lançando as bases mais fundamentais do que conhecemos ainda hoje como os países em que vivemos. Assim, os estados nacionais foram se consolidando à medida em que os déspotas foram definindo seus territórios contínuos com as suas fronteiras, assim que eles foram instituindo os seus aparelhos administrativos centralizados, com toda a burocracia indispensável ao exercício do poder político dentro dos países. Foram criando as suas forças armadas, estabelecendo o monopólio da violência, proibindo os senhores feudais de terem seus exércitos particulares, como tinham tido até o final da Idade Média. Exército nacional esse que era o que garantia
o exercício de poder pelo aparelho administrativo centralizado dentro de todo o território através da criação de um código de leis único que aboliu as leis próprias que cada feudo tinha anteriormente. Tudo isso sustentado por um sistema de tributos que o aparelho administrativo centralizado começou a cobrar de quase toda a população para que fosse sustentada a sua estrutura através do pagamento dos salários dos funcionários públicos, estabelecendo, por fim, uma moeda nacional que circulava dentro dessas fronteiras que haviam sido fechadas pelo monarca, dando ao seu governo poder sobre as atividades financeiras, já que só eram válidas as moedas emitidas pelo governo. Medidas essas que, ao lado do estabelecimento de um único sistema de pesos e medidas para todo o território nacional, viabilizava o desenvolvimento do comércio como nunca havia se desenvolvido antes, criando assim as condições para que finalmente a Europa começasse a sair dessa crise secular em que ela se encontrava. O déspota absoluto seria, assim por definição, um rei moderno, que, em contraste com o rei da Idade Média, ele tinha poderes sem limite sobre os seus territórios e sobre o seu povo, que era definido conceitualmente como súditos, tendo o dever de jurar lealdade ao seu monarca, onde o povo reafirmava sua subordinação ao monarca através da simbologia de se prostrar diante do rei, ficando de joelhos, a cada vez que o encontrasse. O déspota absoluto concentrava assim as funções legislativas, executivas e judiciárias, ou seja, ao mesmo tempo ele elaborava todas as leis que quisesse, ele era responsável por colocar em prática as leis que ele mesmo elaborava e era responsável por julgar os crimes cometidos contra suas próprias leis. Foram através dessas medidas que o poder absoluto dos reis e a riqueza da burguesia se fortaleciam mutuamente, enquanto avançava a Idade Moderna e se desenvolvia dessa forma as bases para a origem do sistema capitalista. Vários pensadores modernos se dedicaram a explicar a necessidade, as características do funcionamento desse novo poder político concentrado nas mãos dos governantes. De uma perspectiva teológica que aliava crenças religiosas a interesses ideológicos e políticos, temos Jean Bodin afirmando, através de seu conceito de soberania, que como todo o poder emanava única e exclusivamente de Deus, o poder do rei era uma manifestação da vontade divina, cabendo, consequentemente, ao monarca a incumbência de elaborar e revogar as leis. Complementando essa mesma linha de raciocínio, tem também Jacques Bossuet, que desenvolveu a teoria do direito divino do monarca, de acordo com a qual o poder absoluto do rei era uma dádiva e, portanto, seria ilimitado e incontestável, tal qual o poder de Deus. Enquanto alguns pensadores utilizavam argumentos fundamentados em bases religiosas para justificar o autoritarismo do poder sem limite dos reis, alguns pensadores desenvolviam suas reflexões sobre bases mais concretas e objetivas, como é o caso de Thomas Hobbes, autor que afirmava que era o próprio direito à liberdade do indivíduo, oriundo simplesmente da sua capacidade intelectual, da sua inteligência, que tinha como consequência uma guerra de todos contra todos, sendo necessário o estabelecimento de um pacto entre os indivíduos ou um contrato social, onde o indivíduo abria mão de sua liberdade ilimitada em prol do poder absoluto do monarca, o único poder que seria capaz de impor uma paz sem a qual a sociedade simplesmente não poderia ser estruturada, desmoronaria. Desenvolvendo suas reflexões também a partir do que observava sobre o comportamento humano, Nicolau Maquiavel, ainda um pouco antes de Thomas Hobbes, desenvolveu importantes teorias
que fizeram com que ainda hoje seja classificado como o fundador da ciência política, principalmente em sua obra O Príncipe, que versa sobre regras de conduta para o exercício do poder político, sintetizadas pela célebre frase: "Os fins justificam os meios". Mesmo com o fim do absolutismo monárquico, as ideias desenvolvidas por Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel são ainda hoje consideradas importantes. A ideia inaugurada por Thomas Hobbes de contrato social, em que a liberdade de um indivíduo acaba quando tem início a liberdade de outro, sendo necessário então o estabelecimento de pactos entre os indivíduos para que a coexistência seja possível, ela ainda está em vigor na ciência política. Assim como grande parte das regras de conduta política de Maquiavel foram adaptadas do sistema monárquico absolutista para o sistema político democrático. Se atendo mais às características específicas, aos fatos do processo histórico que deram origem aos primeiros Estados nacionais, podemos dizer que o Estado Nacional Português teve origem no ano de 1139, com a expulsão dos muçulmanos da chamada Península Ibérica pelo nobre Dom Afonso Henriques de Borgonha, coroado primeiro rei de Portugal com o fechamento das fronteiras territoriais. Processo esse que foi completado a partir de 1383 com a Revolução de Aves, que coroou Dom João I como rei de Portugal, através de uma aliança entre os burgueses com a monarquia, que enfraquecia o poder dos nobres guerreiros, fortalecendo o poder do monarca, a partir do que se tornou possível o desenvolvimento pleno de todos os fundamentos do primeiro Estado Nacional do continente europeu. Quase 100 anos depois, no ano de 469, tem origem na mesma Península Ibérica o Estado Nacional Espanhol, através do casamento do rei Fernando de Aragão e da rainha Isabel de Castela, unindo forças para a expulsão dos últimos remanescentes dos muçulmanos na Península Ibérica através da tomada de Granada no ano de 492, enquanto que os marcos da criação da Inglaterra foram a derrota dos anglo-saxões por Guilherme I no ano de 1060, a partir do que teve origem o poder central que veio se consolidar a partir de Henrique VII, coroado com o fim da Guerra das Duas Rosas, a partir do que se tem o início do desenvolvimento da monarquia absolutista inglesa, que chega ao seu ápice através da coroação de Henrique VIII, enquanto que o Estado Nacional francês começa a ter origem no decorrer da Guerra dos 100 Anos, quando Carlos I, no decorrer da Guerra dos 100 Anos, quando Carlos VII cria um sistema de tributos responsável pelo pagamento do Exército Nacional, que era constituído naquele momento para substituir os exércitos particulares das famílias nobres. Um dos principais atos indispensáveis para o estabelecimento do poder absoluto e consolidação do Estado Nacional, que teve início a partir do coroamento de Francisco I, mas atingiu o seu ápice na França no reinado de Luís XIV, o chamado Rei Sol, cuja célebre frase "Eu sou o Estado" é considerada a frase que mais sintetiza o poder absoluto dos déspotas. Por fim, resolva os exercícios que estão no final da apostila que vai estar sendo disponibilizada no sistema Siga, assim como nos grupos de WhatsApp. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Um grande abraço a todos.